Esse é um tema muito interessante, porque ele tem uma importância muito grande na nutrição, na alimentação humana hoje em dia. O mundo inteiro hoje se alimenta de carne bovina, carne suína, carne de frangos, carne de ovino e caprinos, graças a essa tecnologia chamada de refrigeração e congelamento das carnes. A carne por si só é um alimento proteico, um alimento que tem uma grande quantidade de água, de proteína, de açúcares, minerais, gorduras, e por isso, por ela ser um alimento por ser, né, um alimento completo, também ela está sujeito a uma deterioração muito rápida, ou seja, ao ataque de micro-organismos. Então, por isso, ela, por ser muito perecível, ela precisa ser o mais rápido possível passada por um processo de armazenamento, de conservação, para que não venha a deteriorar. Então, a conservação e o armazenamento, ele constitui, então, nesse processo industrial e comercial, uma necessidade básica. Se não houver atividades, né, e práticas de conservação, rapidamente a carne ela vai se deteriorar. A carne bovina, a carne suína, a carne caprina, ela, a partir das 3, 4 horas após a morte, ela já deve ser encaminhada para uma conservação, a um processo de conservação. Então, o objetivo da conservação da carne é, principalmente, evitar alterações que inutilize como alimento e reduz sua qualidade. De que forma a gente pode utilizar, deteriorar a carne? A gente pode observar a deterioração da carne através dos principais tipos de possibilidades, né, que podem vir a acontecer, como primeiro a deterioração através dos micro-organismos ou pelos micróbios, ou que são as bactérias, leveduras, fungos, que podem vir a tentar colonizar e se alimentar da carne pelos processos químicos, ou seja, substâncias voláteis ou não voláteis que podem estar presentes no ambiente onde a gente vai estar trabalhando com a carne, e físico também através de pancadas, cortes, e aí com isso a gente pode deteriorar rapidamente a carne. Então, o método mais utilizado para prolongar a vida útil da carne é o emprego da refrigeração. Então, com a refrigeração, a gente tem a possibilidade de, através do abaixamento das temperaturas, a gente já consegue diminuir a possibilidade de desenvolvimento de micro-organismos, ou a proliferação, ou mesmo a existência e a sobrevivência desses micro-organismos. Então, a simples colocação, né, ou manipulação da carne e colocação numa geladeira doméstica, ela pode fazer com que seja inibida essa proliferação de bactérias. Então, temperaturas acima de 16 graus normalmente dão condições de desenvolvimento de vários tipos de bactérias. Então, a refrigeração, ela permite a gente conservar a carne num estado ainda fresco, sem mudar o sabor, o odor e as propriedades organolépticas de geral. Então, a maioria dos produtos carnes processados também, aqueles que já passaram pela alta temperatura, eles, ou pelo corte, eles precisam de baixa refrigeração, ou de baixa temperatura através da refrigeração, o abaixamento da temperatura, para poder permanecer com seu estado inalterado pelas bactérias, principalmente. Então, tanto a carne fresca como a carne já processada, ela precisa voltar para a refrigeração ou para a diminuição da temperatura, porque ela continua oferecendo para as bactérias o meio de consumo ideal, né? É um meio onde tem água, onde tem carboidratos, onde tem oxigênio, onde tem proteína, bastante proteína, e aí existe toda essa gama de substâncias que vão favorecer o desenvolvimento das bactérias. Bom, então, nesse sentido, a gente precisa, o mais rápido possível, sempre estar levando
esses alimentos para baixas temperaturas para retardar a atividade microbiana. As reações químicas e enzimáticas também que podem acontecer com alteração, com aumento da temperatura, também pode alterar, pode causar alterações nas carnes, e essas alterações, elas estão diretamente relacionadas com a velocidade de aumento da temperatura. Então, elas são proporcionais também ao aumento da temperatura. Ou seja, se a gente tem uma carne com temperaturas próximas do zero, ela vai ter menos alterações, tanto em relação às atividades microbianas, quanto em relação às reações químicas e enzimáticas. À medida que a gente vai aumentando a temperatura para próximo dos 20, 30, 40 graus, até os 70, a gente vai ter um aumento proporcional e linear dessas atividades, tanto microbiana, que vai aumentar pelo aumento da temperatura e das condições que passam a ser ideais para os micro-organismos mesófilos, como também as reações químicas e enzimáticas. Esse aumento da temperatura faz com que as enzimas, né, que são proteínas com características propícias de realização de reações químicas, elas passem a ter uma maior atividade, e essa maior atividade vai ser acelerada com o aumento da temperatura linearmente. Então, se a temperatura da carne é reduzida, então, abaixo de menos 2 graus centígrados, o produto passa pelo ponto crioscópico, ou seja, pelo ponto de congelamento da água, o produto se congela, essa carne ela pode ser congelada, o produto já manufaturado, já industrializado também, mesmo sendo de carne, modificando seu estado físico, diminuindo a velocidade das reações químicas e enzimáticas, ou seja, se eu diminuo a temperatura, eu vou dar um start, né, uma parada, um stop nesse processo, e aí, nesse sentido, a gente vai ter uma diminuição das atividades, tanto microbianas, como também nas atividades que venham de reações químicas enzimáticas. Então, na refrigeração da carne, emprega-se temperaturas sempre entre menos 1 a 5 graus. E o congelamento e o uso das temperaturas inferiores ao ponto crioscópico de menos 2 graus. Então, esse congelamento, ele vai fazer com que haja uma paralisação de todas essas reações químicas, a maioria, né, vão ficar estagnadas, e também o desenvolvimento microbiano. É claro que alguns micro-organismos, eles continuam vivos, mesmo com a temperatura abaixo de zero. A maioria dos micro-organismos tem uma atividade ótima a partir dos 16 até os 45 graus. Então, esse grupo aí é o grupo mais perigoso, inclusive das bactérias deletérias. Mas temos também aí os fungos, as leveduras, que vão continuar, né, com sua atividade estimulada com a alta da temperatura. Então, quando nós abaixamos a temperatura a menos 1, menos 2 graus negativos, a gente dá um choque, né, de sobrevivência em muitas dessas bactérias que não conseguem resistir, e outras que conseguem, mas que ficam no seu estágio latente, sem multiplicação. Então, o resfriamento e refrigeração da carcaça após o abate, ele é importante, porque aí vai dar essa parada e vai dar uma estabilidade maior à carne. Então, a temperatura interna das carcaças após o abate está sempre entre 30 e 39 graus de temperatura. Ou seja, a temperatura do organismo do animal, que é em torno de 38, 40 graus, né? Então, essa temperatura, ela vai estar, naquele momento do abate, com todo o sangue em circulação ainda, né? E mesmo após a sangria, ele vai ter um abaixamento, mas um abaixamento lento. Então, esse calor corporal deve ser eliminado durante o esfriamento inicial para que a temperatura interna da carcaça se reduza a temperaturas próximas a 0 grau centígrado. Então, com o abaixamento da temperatura próxima a 0 grau centígrado, a gente vai ter, principalmente, a diminuição das reações enzimáticas que sejam deletérias, que destrua, que prejudique a carne. E aí nós vamos ter também, nesse momento, a diminuição das atividades de formação do ATP, ou seja, o glicogênio e glicose vão diminuir, vai ter um aumento de ácido lático, que vai
a baixar o pH, que também vai dificultar, com esse abaixamento do pH, o aumento de bactérias deletérias, né? Bactérias que vão prejudicar, aliás, a sobrevivência, a permanência, aliás, da carcaça como viável. Um outro ponto que é muito importante são as atividades enzimáticas. As atividades enzimáticas, elas passam a ter uma diminuição e uma estabilidade, principalmente com diminuição da temperatura. Então, o que a gente conversou anteriormente, se nós temos um aumento da temperatura, a gente tem também uma ativação das reações químicas. Se a gente abaixa a temperatura para próximo de zero em toda a carcaça, tanto a parte superficial como a parte interna, a gente vai ter uma diminuição dessas atividades de reações químicas. Então, para a refrigeração de carcaças, as câmaras frigoríficas devem ser mantidas em temperaturas compreendidas entre menos 4 graus a 0 grau. Então, a temperatura interna das câmaras frias, tá? Das câmaras frigoríficas. Então, a temperatura ambiente não deve exceder os 3 graus. Bom, mas aí, essa temperatura, ela vai ser uma temperatura de onde a gente, da parte da câmara, onde não vai ter atividade humana, ou seja, você coloca a carcaça e deixa ela lá, porque o ser humano, ele não pode passar muito tempo com essas temperaturas, né? Então, mesmo quem mora lá no Polo Norte, na Sibéria da Rússia, no norte da Groenlândia, e assim vai, então, eles precisam ter uma temperatura superior. Então, que temperatura seria essa? Então, a temperatura mínima para o ser humano sobreviver e ter um fluxo sanguíneo e cérebro funcionando é 5 graus positivo, né? Entre 4 e 5 graus é uma temperatura mínima. Com menor temperatura que essa, precisa de agasalho, de aquecedor e assim vai. Então, para que as pessoas trabalhem com essas carnes, manuseiem, a gente precisa ter uma temperatura em torno de 5 graus para cima. Então, para refrigerar carcaças de grande tamanho, é conveniente utilizar a anticâmara para resfriamento. Então, quando a carcaça é muito grande, se coloca primeiro em um pré-resfriamento, dá um choque, né, térmico, às vezes bem mais, com a temperatura bem inferior a 0 grau, para que ela dê uma rebaixada rapidamente, e a gente vai utilizar também aí o vento frio, ou seja, são ventiladores de circulação forçada, quando nesses ventiladores é jogado também água fria, então é água pulverizada fria com vento, né, um vento de velocidade meio acelerada, que faz com que esse vento, esse jato de água fria, bata nas carcaças e vá fazendo o resfriamento mais rápido. Então, os principais métodos para resfriamento de carcaça são, o primeiro, podemos dizer que é o método usual, porque é o mais utilizado. Então, a temperatura da câmara é mantida entre 0 e 4 graus, as carcaças ficam ali dentro e vão resfriando de fora para dentro, né, até atingir a temperatura próxima ao 0 grau. Então, as carcaças bovinas atingem 10 graus centígrados em 24 horas, de 0 a 4 graus em 48 horas. As carcaças suínas atingem 10 graus em 12 horas e 0 em 24 horas. E a perda de peso estimada é de 2 a 2,5% do peso total da carcaça com esse tipo de resfriamento. O segundo método é o método rápido, a temperatura da câmara é mantida de 1 a 2 graus, com umidade relativa de 85% a 90%, ou seja, uma umidade muito alta, já próximo dos 100% de água, né, na atmosfera, de umidade na atmosfera, e a velocidade de circulação de ar, ou seja, os jatos de água de ventilação que é dada é de 2 a 4 metros por segundo, que é uma velocidade razoável, né, um ventilador forte. As carcaças de bovinos atingem temperaturas iguais ou inferiores a 4 graus centígrados entre 18 e 24 horas, e suínas entre 12 e 16 horas. E a perda de peso, no caso, é de 1,8%. O que a gente viu entre a primeira usual e a segunda é uma diminuição já aí na perda de peso e também uma diminuição no tempo de congelamento, ou seja, quanto mais rápido tiver esse congelamento, menos energia também se irá gastar
embora se irá empreender maior energia também para que aconteça isso, né? Então, fica proporcional. E o terceiro e último é o método super rápido ou choque. Esse, inicialmente, a carcaça são mantidas por 2 horas em anticâmara, com temperaturas de menos, veja que é negativo, menos 8 a menos 5 graus, essa pré-câmara, essa anticâmara ou pré-câmara, com umidade relativa altíssima, ou seja, são jatos de água que são jogados através de ventiladores, com a velocidade de circulação de ar de 2 a 4 metros por segundo. Então, são aqueles ventiladores que têm um tubo de água que sai no centro e esse ventilador vai girando e vai pulverizando e jogando a água em cima das carcaças, praticamente toda essa umidade que fica em torno de 90 graus, que é basicamente a umidade que a gente tem quando temos uma chuva, né? Quando estamos no meio de uma chuva, a umidade relativa está em torno de 90 graus. Então, a seguir, são transferidas para a câmara, depois de 2 horas, né? A 0 graus centígrados, umidade relativa de 90% e umidade e a velocidade de circulação do ar de 0,1 metros por segundo. Então, veja que vai ter uma ventilação bem fraca, de um ar-condicionado normal, praticamente, e nós vamos ter aí o quê? Uma alta umidade e a temperatura a 0 graus, que é o ponto crioscópico, ou seja, o ponto em que a carne, em que a água, ela se transforma em gelo, né, de líquido para sólido. Então, a duração do resfriamento para atingir temperaturas menores ou igual a 4 graus centígrados é de 12 a 18 horas para bovinos e 8 a 12 horas para suínos. E a perda de peso estimada é de 1,3 a 1,4%. Então, vejamos que também, desse terceiro tipo, né, de resfriamento de carcaça, nós temos uma diminuição das perdas de peso. Por que existe essa perda de peso? Essa perda de peso existe pela exudação, ou seja, a saída de suculência da carne, que é perdida. O próprio ar seco, ele diminui um pouco a umidade, por isso é jogado água para aumentar a umidade, mas a carne perde a água livre, aquela água que estava livre, que a gente viu no outro assunto, né? Nós temos a água imobilizada e a água livre, e essa água livre é perdida em uma certa quantidade, com isso a carcaça vai perder também a umidade, então ela vai ter uma perda de água que vai fazer com que ela diminua o peso. Então, a velocidade de refrigeração de uma carcaça, ela dependerá de vários fatores. Primeiro, o calor específico da carcaça. Então, qual a temperatura inicial que entrou aquela carcaça para o resfriamento? Se ela era maior, se estava mais quente, né, mais próximo dos 40 graus, é claro que ela vai ter uma diminuição mais lenta. O peso da carcaça, mais pesado, quantidade de gordura externa, quanto mais capa de gordura tenha externamente, mais vai funcionar como uma barreira e vai diminuir a entrada, a transferência de temperatura baixa, né? Ou seja, a condutividade térmica vai ser menor, porque essa capa de gordura, ela funciona como se fosse um isopor isolante da temperatura, inclusive quando o animal está vivo. Essa capa de gordura que fica entre o couro e a carne, ela é um isolante térmico para que o animal não sinta frio. Então, quando é abatido, se tira o couro, essa capa permanece e aí serve como isolante para não perder água e também um isolante para não haver, né, a perda de temperatura. Mas isso vai prejudicar ou vai fazer com que haja um resfriamento mais lento. Bom, mas ele vai ter que resfriar e com o aumento de temperatura, aliás, com o aumento do tempo, vai acontecer a mesma refrigeração e também com o aumento da circulação do ar. Então, o calor específico é diretamente proporcional à relação de carnes magra e gorda da carcaça. A gordura reduz a dissipação do calor. Quanto mais a gente tem a gordura na carcaça, né, maior vai ser o calor da carcaça, porque essa gordura vai manter esse calor, e menor vai ser a dissipação, a entrada de frio, né, na carcaça, fazendo com que demore mais para resfriar, para congelar. Então, é evidente que quanto maior o peso da carcaça e maior a cobertura de graxa, de gordura, maior será o tempo de resfriamento, e a perda de peso das carcaças magras é de menor tamanho, e de menor tamanho, é maior do que as carcaças com maiores pesos, né, e com boa cobertura de gordura.
Então, quanto mais magro o animal, mais ele vai perder também mais peso. E porque exatamente a gordura funciona como esse isolante para manutenção da temperatura e diminuição da perda de água, que é o que faz com que ele perda o peso. Então, em aves, é utilizada a imersão em água com gelo, ou seja, são tanques, tipo piscinões, né? Tanques onde hoje é de inox, onde é colocada água gelada com blocos de gelo e tem uma esteira que vai levando esses galetos, né? Eles vão passando naquela esteira com água congelada e vão esfriando rapidamente. Então, é um processo de refrigeração relativamente rápido e conveniente, que as temperaturas internas musculares das aves, elas precisam descer a 5 graus centígrados ou menos em 4 horas após o sacrifício, para que haja exatamente a manutenção das suas qualidades. Diminuição também das reações químicas, principalmente. Reações químicas que vão ativar as enzimas que podem prejudicar o pH e a conservação futura do galeto, no caso. Vamos ver agora algumas modificações e danos que podem acontecer na carne, né? Então, a primeira que a gente falou um pouquinho foi a perda de peso, que normalmente a carne exuda líquido, através do gotejamento, ou seja, esse líquido que é a água, mas pode ser outras substâncias também, resto de sangue, colágeno, água, líquidos das células, assim vai. E pela superfície de corte e após alcançar o pH final após morte também. A perda de peso dependerá das condições atmosféricas das câmaras de armazenamento e do tempo de armazenamento. Então, quanto mais tempo se passar nesse armazenamento, mas é claro, a umidade relativa do ar, própria umidade relativa do ar, se ela não tiver um controle, ela vai retirar parte dessa água que está livre ou também imobilizada. Quanto mais for cortada em pedaços menores a carne, mais ela vai ter superfície de exposição. Então, as embalagens, elas vão servir como uma proteção e um anteparo, é como se fosse a capa de gordura. Quando se coloca na bandeja e você coloca um filme por cima, a gente está dando uma nova atmosfera modificada, e essas atmosferas modificadas, que é aquele ambiente dentro da bandeja, vão ter uma nova proteção e uma nova reação em relação à temperatura. Então, aí, esse filme que vai passar por cima, ele vai proteger da perda de água, da perda de temperatura e também principalmente das reações enzimáticas que possam acontecer, principalmente com a reação com oxigênio. Então, essa oxidação vai diminuir e aí as proteínas vão ter menos possibilidades de estar se oxidando. Uma outra modificação pode acontecer, principalmente nos suínos, é a rancidez oxidativa, ou seja, a oxidação da gordura que faz com que tenha sabores e odores maléficos às carnes no geral, principalmente o suíno, né, tem esse problema. Então, quando se protege a carne, inclusive com filme, com os cortes, e se refrigera, a gente diminui essa possibilidade também da oxidação. As alterações microbianas, os principais fatores que influenciam na vida útil da carne armazenada sob refrigeração são as cargas microbianas iniciais, ou seja, se a carne ela já vem com uma grande quantidade de micro-organismos, né, principalmente bactérias, porque ela foi trabalhada sem higiene, ela vai ter uma propensão, né, a ter deterioração mais rápida. Então, as condições de temperatura e umidade durante o armazenamento também, e a utilização de embalagens, espécie em questão de tipo de produto armazenado, ou seja, as embalagens elas vão dar uma possibilidade também de isolar contra esse próprio ambiente externo e também vai manter essa integridade da carne. Mas se a carne que você trouxe já estava contaminada e você colocar um filme, é claro que aquelas bactérias elas vão permanecer ali. A partir do momento que você descongela, essas bactérias elas voltam a iniciar o processo de decomposição, porque elas não morrem facilmente. Grande quantidade morre, mas outra quantidade permanece só dormindo ali, né, em estado latente, e volta à atividade assim que voltam às condições de temperatura ideal. Então, a carga microbiana inicial exerce um efeito marcante no tempo de armazenamento da carne fresca
e produtos processados. Esses produtos processados são linguiças, salsichas, almôndegas, né, essas carnes que já foram processadas. Portanto, é dispensável para manter as propriedades qualitativas ótimas da carne, para prolongar sua vida útil, reduzir ao mínimo a contaminação durante as fases de manipulação, processamento, embalagem e armazenamento. Ou seja, a higiene desse processo inicial de cortes cárneos, de manutenção de vísceras, de tudo isso, é importantíssimo porque se ele deixa, né, algumas sujeiras e bactérias e o ambiente é sujo, ele vai deixar toda essa carga microbiana dentro da carne. Então, para conservar a qualidade da carne, é importante manter constante as temperaturas de refrigeração 3 graus para baixo, né? 3 graus a menos. Então, no máximo 3 graus a gente pode deixar as carnes. Inclusive, aqueles freezers abertos do supermercado, eles devem ter essa temperatura, não deve ser mais do que isso. Então, hoje os supermercados, inclusive, estão usando mais aqueles freezer que tem uma porta móvel, né, de vidro. Você vê a carne, mas ele está sob uma refrigeração para não ficar exposto a temperaturas acima de 3 graus. Bom, modificações e danos ainda, como o conforto dos trabalhadores, ou seja, das pessoas que estão manipulando a carne na indústria, as salas de desossa e processamento devem superar os 5 graus centígrados, ou seja, nós, como seres humanos, não conseguimos ficar muito tempo trabalhando num ambiente abaixo de 5 graus. Mesmo assim, tem que ter uma proteção de casaco, macacão, né, e para aquecer o corpo. Consequentemente, o tempo que a carne permanece nessas salas deve ser o mínimo possível. Então, quanto mais rápido seja esse processo de desossa, e normalmente são esteiras que vão passando e se vai trabalhando e vai seguindo esse material, tudo bem, a matéria vai seguir, vai rápido para uma temperatura baixa, mas as pessoas que estão trabalhando, elas estão expostas a uma baixa temperatura que vai prejudicar o organismo também. A manutenção de temperaturas adequadas de 3 graus centígrados ou menos, às vezes não é cumprida durante o transporte, principalmente nas operações de carga e descarga. Então, a carne, às vezes, ela é encaixotada, feita fardos, né? E aí existe o transporte, retirada do caminhão frigorífico, colocada em outro caminhão, se vai para exportação, vai para o navio. Então, todo esse manuseio aí, nem sempre é possível manter o tempo todo a carne a 3 graus centígrados, mas deve ser feito o possível para que haja essa manutenção. Bom, e aí vem a maturação, né? Maturação da carne, que você passar com ela um certo período de tempo para que ela venha a ganhar sabores, odores e maciez com a maturação, né? Então, a refrigeração faz com que a carne recém-abatida adquira uma estrutura delicada com sabor aromático e agradável, ou seja, aquela carne que é rapidamente resfriada, ela vai ter um sabor e um aroma e uma maciez melhor do que aquela que ficou exposta perdendo água. Quanto mais água ela perder, mais ela vai ficar rígida, né? Escura também. Então, a coloração pode ocorrer, o escurecimento da cor vermelha nas superfícies não cobertas de graxa, especialmente nas superfícies de corte. Quanto mais a gente corta, inclusive aquela carne que é moída, ela tem muito mais superfície de corte, e aí vai ter esse contato direto com o oxigênio, que inicialmente vai ficar exposto, passa a ser oximioglobina, que tem aquela coloração vermelho brilhante, mas depois passa a metamioglobina. Essa metamioglobina, que é o contato, a oxidação da mioglobina após por aquela parte férrica, né, que a gente já viu. Então, ela obtém um escurecimento e fica com coloração marrom escuro. Então, a concentração também de ozônio, dióxido de carbono, também escurece a carne. Tanto o dióxido de carbono como o ozônio estão presentes na atmosfera. Então, esse contato direto do grupo M, né, do ferro lá, que nós vimos na outra aula, vai fazer com que haja essas ligações. Então, quando é só com oxigênio, a gente tem a oximioglobina, mas quando ela perde essa ligação com oxigênio, ela pode ter a ligação com a água, com o ozônio e com o CO2, e aí a coloração fica diferente. Não quer dizer que a carne esteja ruim ou arruinada, mas sim tem uma coloração marrom que não é boa para o mercado. Então,
Um outro ponto que pode prejudicar a carne são as adsorções de odores estranhos, né? A carne ela absorve, como é um produto proteico altamente ionizado, ionizável tem abertura, né, enfipáticas de colocação de outras moléculas que possam estar no ambiente. Então, nós sabemos que existem os sabores, não, as substâncias que são voláteis, como o querosene, o álcool, o éter, alguns sabões. Então, essas substâncias, elas são voláteis e elas podem se prender à carne. E aí, quando ela se prende à carne, a gente dificilmente consegue retirar o sabor. Então, a carne pode se perder por a dissolução de odores estranhos, né? Esse cheiro estranho, então, que causa, inclusive, sabores também estranhos. A gente pode observar isso com substâncias voláteis. Aí nós temos como a ureia, o álcool, os produtos do petróleo, tá? Então, eles penetram na carne, sendo muito difícil de ser retirado. Um outro problema é encurtamento pelo frio, né? Como nós sabemos que são músculos, os músculos com frio se contraem. Como a gente sabe, que está com frio, a tendência é contrair. Né? Realmente, todos os nossos músculos se contraem para se proteger, para ficar mais aquecido. E aí, com isso, há uma diminuição, né, do tamanho dos tecidos dos músculos. Como acontece isso? Exatamente a partir da diminuição, né, ou da perda, né, da bomba de cálcio, a inatividade da bomba de cálcio, e aí com isso a gente não vai ter cálcio para movimentação, para expansão, e aí a gente tem uma diminuição do retículo sarcoplasmático e das mitocôndrias que não vão mais retirar esse cálcio, e aí há uma junção da adenina e miosina, actina, miosina, fazendo com que haja praticamente uma contração e não retração, né, expansão. E aí a gente não vai ter mais essa expansão e a gente tem um encurtamento, porque não tem mais ATP para fazer o processo para a expansão, não existe mais o ATP, então o encurtamento, a diminuição vai fazer com que essa carne permaneça encurtada mesmo. Então, a contração muscular não tem uma expansão depois, porque não tem mais o ATP para fazer essa movimentação. Nem as mitocôndrias vão liberar cálcio. O cálcio liberado, ele não retorna mais para os retículos sarcoplasmáticos. Então, vai ficar um excesso de cálcio, uma falta de ATP, e aí existe o rigor mortis, praticamente com o congelamento. Então, os riscos de encurtamento e endurecimento da carne podem ser reduzidos com o emprego de estimulação elétrica. A estimulação elétrica da carcaça após a morte do animal tem demonstrado ser uma técnica útil para melhorar a qualidade sensorial da carne bovina, suína e ovina. Tem como objetivo acelerar a queda do pH, esgotamento de ATP, ou seja, diminuir o ATP mesmo, iniciar o rigor mortis antes do congelamento, né? E é muito útil quando se pretende resfriar ou congelar rapidamente as carnes. Ou seja, esse processo ele vai acontecer com congelamento, mas lentamente. Quando a gente coloca uma descarga elétrica, né, uma carga elétrica, esse processo acontece rapidamente. Então, já acontece, já se faz o rigor mortis, né, provoca o rigor mortis, o esgotamento do ATP, e com isso você já tem a carne no formato final e depois congela. Bom, o que vai interferir isso? O que vai acontecer é que se essa carne atinge o rigor mortis antes, os cristais de água depois eles vão ter mais dificuldade de serem formados. Então vai ter menos quebra e ruptura de fibras musculares. Se a gente não tem isso, a gente vai ter uma grande quantidade de água que, atingido a temperatura crioscópica de congelamento, a água ela vai se congelar, se transformar em gelo e começa a expandir sua área, seu espaço e a quebrar estruturas de filamentos, de miofibrilas musculares. Então, é essa a vantagem, né, que se tem com
a colocação de cargas elétricas, descargas elétricas. Então, a voltagem utilizada para a estimulação elétrica de carcaça de ovinos varia de 90 a 700 volts de pico, e o resfriamento convencional utiliza temperaturas de 4 a 24 horas. 4 graus centígrados, desculpe, por 24 horas. Então, nós vamos ver uma tabela na frente, produzida por Richards e outros autores, pesquisadores, para avaliar a estimulação elétrica e o método de resfriamento da maciez da carne, e foram utilizados 40 animais divididos em 4 grupos. Então, a pesquisa, ela vai mostrar como que a gente colocando a descarga elétrica, ela em 4 tratamentos diferentes. Aí nós temos aqui os 4 tratamentos. Nós temos com estimulação elétrica e resfriamento rápido. A estimulação elétrica vai ser 700 réis, aplicada a 90 segundos, 15 minutos após a morte do animal. E o resfriamento rápido, ele é atmosférico a 1 grau centígrado, com circulação forçada de 0,5 metros por segundo. O outro tratamento é com estimulação elétrica, resfriamento lento. Então, essa estimulação elétrica que a gente já viu, como é, e resfriamento lento, ele vai ser exatamente o atmosférico a 10 graus centígrados, com circulação forçada de 0,5 metros por segundo, e reduzida após 10 horas a 1 grau centígrado. Então, a gente inicia com 10 graus centígrados, e 10 horas depois diminui para 1 grau centígrado. Então, essa é o resfriamento lento. O resfriamento rápido é aquele que inicia não com 10 graus, mas já com 1 grau centígrado, tá? E a mesma velocidade do ar. Então, nós temos um resfriamento rápido, que é 1 grau centígrado já inicialmente, e um resfriamento lento, que é a 10 graus centígrados, e 10 horas depois passa para 1. Bom, e aí os tratamentos de testemunhas são 3, sem estimulação elétrica, resfriamento rápido, e 4, sem estimulação elétrica, sem estimulação elétrica, com resfriamento lento. Nós temos, então, uma tabela 2, onde você pode observar a força de cisalhamento da carne de ovino cozida, né, dos músculos longíssimos dóceis após 3 a 4 dias de abate. Então, esses músculos, eles têm esse músculo longíssimos dóceis que vai sobre toda a parte lombar, né, do animal, desde a cabeça até a cauda. Então, nós temos aí a força de cisalhamento. O que é essa força de cisalhamento? A gente já viu naquele assunto que foi a formação da carne pós-morte, né? Então, a gente observa que a força de cisalhamento, ela acontece, ou esse cisalhamento acontece a partir do momento que nós não temos mais ATP, nem glicogênio. Aliás, nós não temos glicose nem glicogênio para a formação de ATP. Então, há uma concentração de ácido lático que vai baixar o pH da carne, e futuramente nós temos, então, uma sobra de cálcio, né? E não utilização mais desse cálcio, não absorção mais desse cálcio pelas mitocôndrias, e aí também não vai ter mais formação de ATP, e aí essas estruturas que existiam de linhas de cruzamento, né, ou de amarração, de formação dos músculos, elas começam a ficarem rígidas, porque a miosina e a actina, que antes eram flexíveis, né, com a ATP, chegava a ATP, havia o movimento, encurtamento, relaxamento dos músculos. Não vai mais acontecer esse movimento, então os músculos começam a ficar cisalhados, ou seja, costurados, né, firmes. Então, existe uma força para fazer isso. Então, essa força é o que nós estamos medindo. A força de cisalhamento, de costura, de fazer com que o músculo fique rígido. Tá certo? Então, nós temos aqui aqueles 4 tratamentos, né, em 3 dias e em 10 dias. Então, nós observamos que a estimulação elétrica e resfriamento rápido, em 3 dias, deu 5,45 força quilograma,
e em 10 dias 4,15. Então, diminuiu 1 ponto e 30 mais ou menos em 7 dias, né, depois. E assim por diante. Nós vamos vendo que, com o passar do tempo, ela diminui, né? 7 dias depois, essa força ela diminui. Então, vimos também que, sem estimulação elétrica e resfriamento rápido, nós temos a maior força de cisalhamento. Então, quanto maior a força de cisalhamento, maior vai ser a resistência desse material para ficar com a rigidez, rigor mortis, tá certo? Então, nós observamos que realmente, sem estimulação elétrica e resfriamento rápido, ou sem estimulação elétrica e resfriamento lento, todos dois eles tiveram uma força de cisalhamento, mesmo aqui, ó, 10 dias, 7 dias depois, 10 dias depois de morto, o animal ele tem uma força alta ainda de 5,95, enquanto que com estimulação elétrica e resfriamento lento, essa força depois de 10 dias era apenas 2,79. E no caso sem estimulação elétrica também lento, a gente vê aqui que depois de 10 dias é apenas 3. Então, esses dois métodos aqui seriam os melhores, né, que vão depois de 10 dias, ter uma força inferior a 4, né, a 3, próximo de 3. Então, seriam os dois melhores. Então, esse é o resultado da pesquisa de Richardson, em 1990, que mostra que tem um resultado de estimulação elétrica, assim como também sem estimulação elétrica, né, e resfriamento lento, seja aquele resfriamento que é resfriado a 10 graus, depois de 10 horas, aí passa 1 grau, é um processo mais lento, mas ele deu uma resposta razoável, né? Então, com a elétrica, é claro, foi mais eficiente, mas a diferença não é tanto, né? Não é tanto. Nem sei se é significativa, porque não tem uma resposta aqui se esses resultados são significativos. Então, outra conclusão obtida na Irlanda, surgiram técnicas de resfriamento ultra rápido para ovinos, onde as carcaças são mantidas em câmaras com temperatura de menos 20 graus, tá certo? Menos 20 graus. Velocidade de circulação de 1,5 metros por segundo, que é alta, durante 3 horas e 30 minutos. Depois transferidas para outra câmara a 4 graus centígrados. Então, ou seja, passou de menos 20, ela passou menos 20 a 3 horas e 30 minutos, depois vai para uma outra câmara que está a 4 graus positivo. E este método demonstrou reduzir a perda de peso de 0,8% a 0,9%. E a obtenção de maciez de carne semelhante aos métodos convencionais, resfriamento a 4 graus por 24 horas. Até o momento, o mecanismo pelo qual o resfriamento ultra rápido diminui a perda de peso e evita o encurtamento pelo frio é desconhecido. Provavelmente, a formação de uma superfície mais firme devido à baixa temperatura pode ser suficiente para evitar o encurtamento. Ou seja, se existe esse choque inicial de um resfriamento mais rápido e forte, ele já vai prevenir do encurtamento de toda uma peça. É claro, quanto menor for a peça, né, se for um bife, ele vai ter uma reação totalmente diferente de uma peça grande de bovino, de ovino, tá certo? Em relação à durabilidade, a carne fresca em boas condições de refrigeração, o período de tempo que a carne fresca mantém em aspecto aceitável durante sua exposição em vitrine deve permanecer refrigerada desde a compra até o momento de preparo para o consumo. Ou seja, quando se compra uma fatia de carne de meio quilo, sei lá, 500 gramas, 1 quilo, essa carne ela deve já estar fresca, refrigerada lá na venda, no supermercado, no frigorífico, no açougue, e quando chegar em casa ela tem que permanecer também refrigerada. O período de tempo que o consumidor pode manter a carne sob refrigeração vem determinado pelas condições de manejo prévias nos açougues ou nas casas de carne. Entretanto, a carne armazenada fresca deve ser consumida dentro de 2 dias após a compra, ou seja, normalmente a venda acontece em 24 horas após o abate e você tem até 2 dias para consumir, ou seja, após o abate você teria no máximo 3 dias para consumir a carne
refrigerada com a temperatura até aí em torno dos 16, 10 graus. A nossa geladeira tem em torno de 6 graus, 9 já está muito alto, tá certo? Então, a temperatura é de 6, 5 graus, 4 de refrigeração. De congelador é negativo, seria 4, 5 negativo. Então, é admitido que no processo de congelação lenta, realizada pelo consumidor no refrigerador doméstico, ocorre uma perda de qualidade da carne. No entanto, é preferível que a alteração microbiana que poderia desenvolver-se na carne sem congelar e mantida sob refrigeração durante um longo tempo. Se a gente deixar lá embaixo, né, na refrigeração por mais de 2 dias, é claro que os micro-organismos vão começar a ter uma atividade, porque ela, a partir dos 4, 5 graus, alguns micro-organismos já começam a se ativarem, né? E assim também como as reações enzimáticas, principalmente as relacionadas com a gordura. Então, há uma perda pela oxidação da gordura, uma colocação de substâncias não muito boas, né, salutares. Então, o ideal é que, no máximo 2 dias, a carne esteja refrigerada, você consuma ou congele. Né? Então, bom, eu até falaria o seguinte, se você sabe que não vai consumir 2 dias a carne, chega em casa, lavar essa carne, dar um pouco de água, proteger com filme e congelar. Só deixa fora do congelador aquilo que vai consumir até 2 dias. Outra coisa, você sabe que vai consumir pedaços da carne, é melhor congelar em partes onde você só descongela uma vez, porque quando você descongela, você já quebra a estrutura da água, né, que estava congelada. E aí, quando você volta essa mesma carne para o congelador, ela vai criar nova estrutura com a água. Então, essa estrutura crioscópica, essa estrutura de água, de cristais de água, que é formada com a água sólida, vai danificar a estrutura dos músculos. Cada vez que você descongela e congela, se você faz isso várias vezes, você vai ter uma quebra das miofibrilas musculares, você vai ter um esfarelamento da carne. Praticamente a carne ela fica toda destruída. Então, o ideal é que só se descongele uma vez para ir para o fogo, não volte mais a congelar. Então, para acontecer isso, a pessoa tem que saber já mais ou menos a quantidade que vai utilizar diariamente e fazer pedaços, né, cortar já naquelas fatias e guardar aquelas fatias e descongelar exatamente aquilo que vai usar. Bom, um outro problema que nós temos aí em relação à durabilidade seria a carne picada, a carne moída, como a gente chama, né? A carne moída tem sua vida de prateleira reduzida porque ela tem uma gama de cortes muito grandes e uma facilidade muito grande de penetração de micro-organismo que já vem nela, inicial, e também essa carga microbiana que pode ser ganho, né, com a entrada na geladeira. Mas é claro que tudo isso depende da higiene, né? Se a gente teve uma carne bem higienizada, que um aparelho, né, o processador lá de passagem de carne, ele não tem nenhum micro-organismo, que é difícil, normalmente é passado uma carne e outra e ninguém está lavando direto, está colocando produtos para higienizar e matar as bactérias, então, com certeza vem com uma carga microbiana alta. Então, ela deve ser utilizada o mais rápido possível, se possível, dentro do mesmo dia que se compra, se utiliza ou se congela, tá? Refrigeração não pode ficar muito tempo a carne picada. Então, a carne, ainda em fatias como bife e tal, ainda pode ficar 1 dia, 2 dias, mas se for carne moída, deve ser comprada no dia que vai utilizar, ou se não vai utilizar, já congelar. Essa é a ideia. Produtos curados são sais de cura, que são colocados alguns sais, como sal de cozinha, o nitrito, o nitrato, açafrão, aqueles produtos já cura, o alho, então todo esse material que é colocado nas carnes, eles vão matar certa parte de micro-organismos também. Aqueles micro-organismos que não conseguem sobreviver com o sal, com o açúcar, então eles vão ter uma certa alteração, né? Então essa fauna ela vai se alterar e vai se estabilizar, né? Então, a maior parte das carnes curadas são submetidas a um tratamento térmico de pasteurização que aumenta a sua estabilidade. Ou seja, as salsichas, as linguiças, elas passam depois por uma pasteurização. Normalmente é uma pasteurização rápida, pasteurização lenta,
mas faz com que a maioria das bactérias que estão ali viáveis, elas sejam destruídas, sejam mortas, paralisadas. Então, é claro que esse processo tem que ser rápido, produção e pasteurização, para que não haja uma proliferação de bactérias nem antes nem depois da produção. Mesmo que essas vantagens das carnes e produtos carnes curados sobre a carne fresca sempre devem ser comercializados em boas condições de refrigeração. As alterações químicas são aceleradas quando a temperatura destes produtos é elevada acima de 0 graus. Mesmo as carnes que já estão trabalhadas, que já foram alteradas, produzidas almôndegas, ou linguiças, salsicha, elas devem ser refrigeradas, mantidas em refrigeração, porque elas continuam sendo proteínas e continuam dando condições de proliferação de bactérias e micro-organismos em geral. Certos vendedores e alguns fabricantes costumam manter carnes curadas sob temperaturas superiores das empregadas para carne fresca. Esta prática não é recomendável, sobretudo quando o produto é cortado, fatiado. Carnes curadas com elevado teor de matéria graxa, como bacon, são especialmente propensas à rancidez durante o armazenamento. Ou seja, você pode expor as carnes porque acha que não tem bactérias, mas aí as atividades enzimáticas, elas continuam. À medida que você aumenta a temperatura, você não só prejudica aquela peça pelas bactérias, as atividades químicas, elas continuam, e quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais vai aumentar também aí essas reações químicas. E aí a rancidez, que é exatamente a oxidação da gordura, vai continuar. O bacon, por exemplo, é um dos produtos que rapidamente se oxida, né? Então fica meio como se fosse uma gosma, um mingau lá. Então, exatamente acontece pelo aumento da oxidação das gorduras, com o aumento da temperatura. Então, a refrigeração, ela continua sendo necessária. Em outros produtos, como a salsicha, a refrigeração retarda a formação de limo, que é o mofo, né? E o desenvolvimento do mofo na superfície. A vida útil desses produtos a 0 grau é 2 vezes maior do que a 5 e 4 vezes maior do que a 10 graus. Então, a temperatura é próximo do zero, é ideal que seja colocada. Bom, então, essas são essas foram as conotações e as expressões coletadas principalmente pelo professor Roberto de Oliveira Roça, a quem a gente agradece, né, o Brasil inteiro agradece pelas pesquisas de desenvolvimento da tecnologia de alimentos, por esse professor da Unesp. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Muito material, né? Muita coisa. Não, professor, tem não, pergunta não. Muito material mesmo. Mas é assim mesmo, professor, tem que ter muito material. Se não tiver, é porque não teve pesquisa, né?